Olá, eu sou o Luiz Peno, sócio fundador do Artica. Hoje eu converso com o meu amigo Alberto Leite, que é fundador e presidente do conselho da FS. A FS é uma empresa de tecnologia líder na área de aplicativos de segurança e cloud aqui no Brasil, com mais de 40 milhões de clientes. Antes de mais nada, Alberto, muito obrigado aí pela agenda e disponibilidade, é sempre bom bater um papo contigo. E eu queria começar perguntando, Alberto, da sua vida antes da FS, né? Todo mundo fala do sucesso como empreendedor, mas você é um cara que veio lá do Maranhão, né? Conta um pouquinho o que você fez antes, você foi executivo de sucesso, o que te ajudou nessa trajetória para montar a FS? Peno, obrigado pelo convite, obrigado aqui por estar todo mundo assistindo a gente, um prazer falar com a audiência. Às vezes contar essas histórias que aconteceu com você é a vantagem de você tentar inspirar alguém, né? E aí eu vou tentar abordar aqui um lado mais inspiracional, que é o lado de quem vem do Nordeste, sobretudo numa época onde os meios de comunicação eram mais restritos, não era tão... Não é que hoje seja mais fácil, mas o acesso é mais fácil. O caminho vai ser difícil, mas acessar o caminho ficou mais fácil. Não é uma coisa exatamente trivial, você atravessa algumas barreiras que para muitos são intransponíveis e para outros que tentam e são obstinados, você consegue transpor. O que acaba também te tornando muito forte. Todo esse conjunto de dificuldades que você atravessa, por alguma razão, eu não saberia explicar cientificamente, mas te deixa muito forte. Embora você não compreenda isso no ato, você compreende, se você é muito ligado a Deus, você acha que é um castigo de Deus ou algo que está sendo colocado para te testar. Se você é aquele cara que é meio pessimista, fala, pô, só comigo acontece a coisa errada. Se você é um cara que é obstinado ali, não, eu vou cair e levantar 10 vezes. Então, cada um tem um jeito de ver isso. Mas o fato é que você enfrenta muito mais dificuldade. E foi assim comigo, eu enfrentei muita dificuldade. Então, respondendo a tua pergunta, o que estaria por trás? Tá? Primeiro, um nordestino com muita vontade de crescer, que sofreu todo tipo de situações difíceis, de ser demitido, de às vezes não faltar nenhum tipo de alternativa, você achar que está esgotado, de empreender e assumir premissa errada no seu atividade empreendedora e você pagar um preço altíssimo porque não tem um coach do teu lado para dizer, ó, você está assumindo premissas equivocadas, reflete na premissa. E também, claro, eu tive a parte de sucesso, que é a parte legal de contar, que é a parte que deu certo, né? Então, eu fui executivo de empresa de telecom, comecei na Ambev antes de telecom, fiz uma carreira na Ambev super bacana, passei para a Telecom, na época que o setor privatizou, uma das coisas importantes quando venderam o sistema Telebrás era pegar jovens que tinham uma cultura mais aguerrida, assim, aí Ambev, Souza Cruz, eram celeiros onde as companhias de telefone pegavam muitas pessoas, sobretudo para a área de vendas. E assim eu entrei no setor de telecomunicações, fiz carreira muito rápido lá, foi intenso, foi muito relevante, conheci pessoas super bacanas e embora isso não fosse claro para mim, mas a atividade tinha um propósito muito incrível, né? Que naquela época você permitia pessoas acessar um telefone e comunicar essas pessoas para o mundo, você inseria aquela pessoa no ambiente de comunicação, né? Você dava àquela pessoa a possibilidade de, olha, você é um trabalhador autônomo e está consertando um ar-condicionado na casa do seu Zé e o seu telefone toca e Dona Maria está precisando do serviço e você já tem 2 serviços num dia. Ao contrário, você tem o telefone fixo em casa, que só recebia uma ligação, saía, anotava. Então dava liberdade para as pessoas. O que hoje a internet permite, né? Na época era a voz ou SMS. Então, no fundo, tinha um trabalho muito legal de você dar isso, acesso a isso. Eu lembro de quantidade de pessoas que eu vi, que eram pessoas pobres, humildes, um lavador de carro, uma assistente administrativa, que com aquele celular mudava a vida dela, assim, transformava literalmente a vida dela. Então isso do propósito foi muito bacana. Mas ali também forjou um conhecimento do setor de telecomunicações que eu carrego até hoje. Eu conheci como funciona, qual é a dinâmica, quais são as alavancas, quais são os pontos também que distracionam, porque eu acabava vivendo aquilo e aquilo acabou chegando a mim e me formando enquanto profissional. Aí eu montei uma fábrica, não montei, eu comprei uma fábrica de café com um espírito já super empreendedor
eu estava numa operadora de telefonia e essa oportunidade apareceu meio que, quase que do acaso, um incidente criativo, assim. Eu comprei uma fábrica de café que não tinha nada a ver com o que eu fazia, um setor que tem nada a ver, mas eu acabei indo para lá porque eu queria muito empreender e aquela oportunidade me pareceu espetacular, porque basicamente eu fazia a conta que eu estava comprando uma fábrica de café pelo valor patrimonial, valor de book, o que estava totalmente errado, né? Que é um negócio que é commodity e que o fluxo de caixa é o que manda no negócio. Você paga à vista e dá prazo para vender. Você tem prazo para... Você compra à vista, você tem todo um prazo para receber, logisticamente falando. Naquela época era muito mais difícil a operação logística do que é hoje. Depois você recebe, você processa, que é toda a parte de envasar, sacar, envasar. Depois você tem que distribuir, comercializar e depois você tem que receber. É um ciclo de caixa absurdo, né? E você tem um down payment, um desencaixe na largada para comprar. E se você pegar a matéria-prima, que é o café in natura mais embalagem, isso dá 80% do custo de uma torrefação. Ou seja, não tem margem de manobra para você tirar do outro lado. Folha, todos os outros dá 20%. Então 80% é ali. E é onde você não tinha muita margem para... Ou seja, não adianta você estar comprando uma coisa patrimonial, porque relativamente não vale o valor do negócio. Intrínseco não vale, não reflete. É o que reflete sua capacidade de conseguir alavancar mesmo com essa diferença de caixa, né? E, bom, mas eu assumi a premissa errada, mas quando eu me vi eu já estava ali dentro, então tinha que crescer o negócio, tinha que fazer aquele negócio funcionar. E aí apareceram outras adversidades. Eu estava habituado, por exemplo, a ter um nível de discussão intelectualizada muito alto nível. Quando você vai ser dono industrial de uma torrefação de café, você tem uma discussão de um nível mais baixo, porque você tem muito ali estivador, caminhoneiro, entregador, que é a característica do negócio, ela é o que é. Hoje eu não sei como é que é, talvez tem pilhadeiras e tal, mas antes o modelo era com estivador que descarregavam sua carreta e carregavam seus caminhões de entrega. Então você tem que se adaptar a fazer aquilo, você tem que se adaptar a ter pouco recurso. Eu vinha de empresas que estavam crescendo absurdamente, onde acessar o capital não era difícil, você fazer capex. Quando você é dono de uma empresa onde você não tem outra fonte de financiamento, a não ser seu próprio bolso, é totalmente limitado e as opcionalidades se restringem absurdamente. E essa conta da opcionalidade, para mim, pelo menos, não era tão clara, porque como eu adotei a premissa errada, eu não achava que todo o capital ia para capital de giro e não ia sobrar para as outras coisas. Acabou que todo o capital que eu tinha foi para capital de giro, e estabelecendo um crescimento menor do que eu imaginava, porque o capital não deixava eu crescer tanto. E as outras coisas que eu queria, expandir fábrica, melhorar a frota, melhorar a gargala de energia, otimizar. A energia é um tema muito caro para toda a indústria, enfim, não funcionava tão bem. Mas enfim, tudo isso, aquilo foi um grande aprendizado e eu saí lá de, acho que era 6º lugar no market share, virei 2º, 2 anos depois, e fiz minha primeira saída. Eu vendi a companhia, a empresa, claro, os valores eram uma empresa médio porte, pequeno, médio porte, mas eu fiz minha primeira saída, onde foi a primeira vez que eu consegui comprar um negócio, desenvolver um negócio e vender aquele negócio. E vendi para um estratégico lá, e foi super, o negócio no final foi super eficiente do ponto de vista de retorno de capital. E aí eu já estava com a mosca, já tinha me picado do empreendedorismo. Era um caminho que não tinha mais volta. Mas aí, nesse meio do caminho, um dos controladores das companhias de telefone que eu participei me chamou para tocar uma empresa aqui em São Paulo, de tecnologia, com a missão de vendê-la, de fazer um turnaround e vender. E, inclusive, foi aí que eu conheci o Luiz Pena. Essa é a parte da história onde eu conheci o Luiz Pena. Depois que a gente fez a primeira parte do turnaround, a gente contratou, o Pena ainda estava em outra casa, contratou eles para ajudar a gente a vender a companhia. Um resumo da história é que não foi um sucesso a venda, porque basicamente existia problema lá com o antigo controlador, ele passou por uma operação aí que envolveu a Polícia Federal,
e o controlador tinha muita dificuldade de vender os seus ativos, não virou uma coisa fácil. E aí no final a gente tentou fazer uma proposta de management buyout bolada aqui pelo nosso amigo Luiz Pena aqui, e também a gente não conseguiu desenvolver. Bom, e aí, resumo da ópera foi que eu saí, fiquei 6 meses em casa, cumprindo lá um no compete, e montei a FS já completamente vocacionada a ser uma empresa que eu ia criar do zero, fazer do zero, e foi assim que eu cheguei até o momento da companhia da FS. Muito bacana, Alberto. E é interessante que você montou a FS, você já tinha uma trajetória aí como executivo e como empreendedor, né? Muito jovem acha que para empreender tem que ser o modelo Mark Zuckerberg, que monta no dormitório da faculdade e vai direto. Você teve uma experiência, uma trajetória que te ajudou nisso, né? Uma dúvida que eu tenho é, nessa época você duvidou se era o melhor momento de vida para montar um novo negócio, ou você tinha clareza que você queria empreender? O americano tem uma frase que diz algo como: saia do negócio se o pé estiver gelado. Olha, se você tem dúvida, não faça. Eu tinha pouquíssima dúvida do que eu queria fazer. O que eu tinha dúvida era se eu ia conseguir contratar as pessoas boas, se eu ia conseguir vencer um processo de um processo licitatório de um cliente. Agora, do que eu queria fazer, como eu ia fazer, eu tinha pouca dúvida. Por alguma razão, a minha energia era só para ir para frente. Claro que medos e ansiedades eu tinha o dia inteiro, medos, ansiedades, erros, aprendizado e tal, mas no fundo eu passava numa coisa simples, assim, eu passava em frente a uma loja de móveis de escritório. Eu olhava uma cadeira, estava em promoção, essa cadeira serve para o meu escritório. Então ela vivia aquele negócio 24 horas a ponto de tudo que você faz conectava com o negócio. Então eu não tinha nem muito espaço para pensar que aquele negócio não podia dar errado. Obviamente que toda vez que você tomava uma pancada e te dava 2 passos para trás, vinha aquele peso de eu não vou conseguir entregar. E no meu caso, nas 2 vezes que eu empreendi do zero, né? Hoje eu já, com outra condição de empresário, eu já faço minha atividade empreendedora, eu não começo exatamente do zero, porque eu já tenho capital bruto formado, um conjunto de pessoas, ou eu entro já com outras. Então é uma situação diferente do que eu tenho hoje. Mas naquele momento que eu não tinha essa situação, eu fiz o all-in nos 2. Então, nos 2 casos, se desse errado, eu literalmente quebraria na pessoa física. Dependendo como fosse o desfecho, eu teria uma falência na pessoa física. Algo assim. Eu não passei, então não sei descrever, mas seria algo que eu não ia ter recurso para me manter, eu ia ter que buscar fazer uma outra coisa imediatamente, porque literalmente eu fui para o all-in. Agora, tentando explorar um pouco a tua pergunta, eu acho que quando você tem lá um Mark Zuckerberg na faculdade e você no dormitório faz isso, é fantástico. Mas empreender você pode fazer de várias formas. Existe a forma do dormitório, existe a forma do incidente criativo. Nós estamos conversando aqui e decidimos montar um negócio novo. Pô, você viu aquilo? Pô, cara, por que a gente não monta uma empresa produtora para fazer entrevista para as empresas? A gente já monta aqui, igual tem uma turma aqui ajudando a gente aqui nesse processo aqui, a gente já monta. Então, tem um jeito de você fazer um fundraising importante, tem um jeito de você herdou do pai, da família, tem um jeito de você comprou meio ao acaso, tem várias formas. Eu acho que no momento que você coloca isso numa única fórmula, do único jeito de fazer, você está se limitando demais. Eu acho que tem que respeitar o que você sabe fazer de melhor, e todos nós temos milhares de habilidades, embora algumas mais desenvolvidas, outras menos, mas cada um de nós tem milhares de habilidades que, quando nós estamos numa situação de estresse ou quando nós estamos com muita vontade de fazer algo, elas se afloram. Outras você vai desenvolvendo com sua atividade, mas não se restringe. Assim, se eu pudesse dar uma mensagem, mantenha o foco e não se restrinja. O jogo no início é um jogo de se adaptar, é um jogo de se transformar o tempo todo. E é difícil você dizer para alguém
o que vai dar certo vai errado, porque tem muitas formas de dar certo e tem muitas formas de dar errado. E cada um tem que respeitar aquilo que está na sua circunstância, no seu momento, no que sabe fazer, no sócio que você agregou, como você mapeou riscos. O fato é que empreender é um treco difícil, embora muito prazeroso, é difícil. E acho que muitas pessoas, às vezes, estão extremamente certas nas ideias, às vezes estão um pouco adiantadas, um pouco atrasadas, que na prática é o mesmo que está errado. Resumindo, o time também é um tema que se errar, ferrou. Porque você pode ter a melhor tese do mundo, você muito adiantado ou muito atrasado vai dar problema na tese. Mas eu acho que entre empreender e não empreender, embora tenha risco, é muito melhor empreender. Não tenho a menor dúvida de dizer isso. E no meu caso, a minha atividade executiva me ajudou muito na formação dos meus negócios, mas muito. Seja pela relação interpessoal, seja pelas coisas técnicas que você aprende, seja pelo conhecimento de uma determinada indústria, seja no entendimento do mundo como ele é, com todas as imperfeições do mundo, seja para te motivar a fazer algo diferente, seja às vezes uma idiosincrasia que tem dentro da empresa que você olha, pô, se ninguém resolve esse problema, eu vou tentar resolver. Então, a mim foi muito bom. Pode ser que para outros, como o Zuckerberg não trabalhou em lugar nenhum, foi direto, foi lá, fez e aconteceu. Então, não tem uma fórmula perfeita, tem que respeitar um pouco a circunstância, o seu eu, e aí eu acho que vai que vai. É uma mensagem bem importante. E falando um pouquinho da FS, até para ilustrar essa trajetória no começo dela, ela foi meteórica essa trajetória, né? A FS em poucos anos já era empresa líder no segmento. Você foi eleito um dos 10 melhores CEOs do Brasil com menos de 40 anos. Quem olha acha que é tudo flores e tudo isso é muito fácil. Conta um pouquinho desse começo da FS, como que foi? Olha, eu tenho várias histórias da FS incríveis, desde montagem de time, até não ter um escritório para trabalhar, porque a gente teve que sair correndo de um escritório para ir para outro, e ficamos assim uma semana, fizemos o home office forçado, né? Fizemos home office por falta de office, na ausência de office, mas tem uma história que é bem emblemática assim, no começo da FS, das dificuldades que você passa. Nós montamos um negócio todo baseado na ideia de que o celular venceria a corrida com o PC. Enquanto toda a indústria de segurança apostava no pacote de segurança, o antivírus para PC, a gente olhava, isso aqui vai perder a corrida, então eu vou montar num cavalinho do celular, eu vou fazer tudo para celular. Então, aí foi o momento em que eu fui vítima do que eu advogo hoje. Você está muito adiantado, muito atrasado, é o mesmo que está errado. Eu estava muito adiantado, porque na época você tinha a RIM, que é a Black Belt, você tinha a Apple num ambiente ultra fechado, como a Apple é hoje, ela não é uma plataforma tão aberta quanto é o Android, e o Android nas primeiras versões que eram muito instáveis, as versões do Android, e tinha um problema intrínseco no Android, que era, antigamente a Google produzia uma versão 1.1 do Android, quando você ia para 1.2, você tinha que manter a versão 1.1, porque a 1.1 não falava com 1.2. Aí ele lançava 1.3, você tinha que manter 1.1, 1.2, 1.3 e assim sucessivamente. De forma, quando o Android chegou no 2.0, a gente tinha 10 versões de Android, ou seja, era uma complicação enorme. E aí também a gente apostava muito no 3G, que é o momento que a gente vive hoje do 5G. Essa ansiedade de ter o 5G era um pouco naquela época que tinha para o 3G. E a gente, como conhecia bastante o setor, sabia que o 3G ia revolucionar e o smartphone ia estar na mão das pessoas, era a aposta. Mas, por outro lado, aí vem a dinâmica do que você não... nós, executivos, sobretudo, o executivo ele tem uma crença que ele consegue fazer o mundo inteiro caber numa variável de business plan. Isso é uma falsa ideia. Nada do que você vai botar... A mais sofisticada business plan que você pode produzir tem 30 variáveis, preço, quantidade, pessoa, perfil. Você não vai conseguir botar 40, 50 variáveis. O mundo tem milhões de variáveis. E a maioria delas você não consegue capturar. Você não consegue capturar porque elas não aconteceram ainda. Elas vão acontecer e você não sabe por que aconteceram, porque é totalmente exógeno. E aí o que aconteceu com a gente? O 3G começou a atrasar no Brasil porque, tal qual acontece hoje, muita gente falando que tem 5G, mas não tem 5G, muitas companhias diziam que tinham 3G, mas na verdade era um 2G e meio ali.
E aí o que acontecia? Muita reclamação no call center, e o nosso produto, por definição, segurança, ele de qualquer forma ele pesa um pouquinho na rede, porque ele faz um processo secundariamente. Você tem imagina que você está abrindo um Word, você abre o Word e tem um antivírus que vai lá e checa se aquele Word tá ok, tem vírus ou não tem vírus. Então ele aumenta a quantidade de processamento que você dá. Por definição, como ele faz um segundo cheque, é como se você estivesse numa portaria e tem alguém que confere o crachá. Então, se não conferir o crachá, passa direto. Se conferir o crachá, demora um pouquinho mais. A gente meio que era conferência de crachá. E aí já tinha muita reclamação no call center, por causa do 3G, e o pessoal de engenharia das teles achava que isso ia deixar mais lenta a percepção e, portanto, não era a hora. Então a gente tinha montado toda uma estratégia para fazer deploy sobre uma rede 3G que ia bombar e imediatamente a gente se viu que ninguém queria aquela história. Então isso foi terrível, porque basicamente a gente teve que virar a empresa para telefonia fixa. A gente não desistiu do setor de telecomunicações, mas foi para um setor que não sofria disso, porque na época tinha a DSL, que era a banda larga da época, e a DSL ia bem. Só que ao contrário da tese inicial, a gente teve que voltar para o PC, porque na DSL entrava a internet banda larga no PC da casa das pessoas. E a gente teve que mudar o produto para fazer PC. Então aquilo foi tipicamente da adaptação e da transformação. Decisões muito rápidas, tomada de risco excessiva. Excessiva no sentido de, era muito risco para nós, porque se desse errado, morria a empresa ali. Mas tinha que ser feito. E acreditamos, e os nossos primeiros clientes foi a NET e a GVT. Foram a NET e a GVT. A GVT foi na época, a GVT não tem mais, foi vendida para a Telefônica, fazendo aqui um pouco de história de telecomunicações, mas a GVT era uma princesinha do setor aí. Um abraço para o Amos Guinness aí, se estiver assistindo a gente. Era uma princesinha do setor e foi a que abraçou a nossa causa. E aí, enfim, aquelas coisas também totalmente fora do nosso radar. A GVT fez uma pesquisa, contratou o Gallup e mediu o nível de engajamento do nosso produto combinado com a banda larga deles. E a gente não sabia de nada, não sabia de Gallup, não sabia de nada. Aliás, a gente nem sabia que a gente fazia engajar a banda larga. E aí chegou a notícia aqui que a GVT tinha feito e que o nosso produto engajava 3 vezes mais, 2,5 vezes mais do que sem o produto. Então o cliente GVT se sentia altamente engajado. E aí aquelas coisas também que não está no radar. A GVT, como era uma empresa menor e trabalhava só no segmento premium, ela tinha mais margem. Então ela podia absorver alguns custos para agradar o cliente a mais que as outras que estavam mais no mainstream e tinham que combater mais no preço. A GVT ia mais para o tema da qualidade. Ela trabalhava com segmento mais premium. Por força disso, e mais essa pesquisa da Gallup, a GVT resolveu dar o nosso produto para todos os clientes. E de uma hora para outra, minha base saiu de 20 mil usuários para 1.100.000, que 1.080.000 era da GVT. E literalmente da noite para o dia, pelo um fator que não estava previsto no nosso modelo. Aliás, nem a GVT estava prevista no modelo, porque a gente nem ia tratar com telefonia fixa, a gente só ia tratar a móvel. E aí foram fatos assim que transformaram a companhia. Assim, o faturamento da empresa saiu de um valor X para X vezes 5 no mês seguinte. Isso deu à empresa uma capacidade de alavancagem enorme. E aí a gente foi crescendo, coincidentemente aí aquilo que a gente estava conversando um pouco antes aqui nos bastidores do flywheel effect, né? A inércia foi ajudando, as teles abriram, falou assim, olha, a gente já estabilizou o 3G, pode vir que a gente está querendo contratar, segurança é um tema central na nossa estratégia. E a Vivo foi a primeira empresa que foi nisso, e aí aconteceu outra coisa super diferente na nossa vida. Nós conseguimos vencer o processo licitatório da Vivo, e quando a gente venceu, uma semana depois, exatamente uma semana depois, a gente com a carta de homologação, a Portugal Telefônica, que era sócia da Telefônica na Vivo, vendeu a participação dela para a Telefônica. E a Vivo virou uma empresa 100% telefônica. E bom, para te falar a verdade, eu só soube isso porque saía em algum jornal, para mim, que não mudava em nada na minha vida. Mas é isso que mudou radicalmente, porque a licitação no Brasil foi cancelada, porque dizia, olha, isso é um tema central da Espanha, não é mais um tema local do Brasil, e vocês têm que ir lá e vender para os espanhóis, porque aquilo tem uma vertical mundial de segurança e os espanhóis colocaram a segurança no centro da estratégia e vocês precisam necessariamente passar por lá, eles que têm que validar.
E a gente fez exatamente o dever de casa. A gente não olhou para o problema, só olhou para ir para a Telefônica. Não reclamamos de nada. Então, é essa a jogada? Então, vamos entrar na regra que o jogo está colocando para a gente, vamos nos adaptar à regra. E, bom, tentando resumir a história, a Telefônica, no final, a gente convenceu que era a melhor solução para a Telefônica, só que a Telefônica disse, olha, mas vocês não dá para levar só o Brasil, não. Vocês têm que levar toda a América Latina junto. A gente quer ter uma solução só, um parceiro só. E como vocês são muito pequenos, a gente quer uma garantia que vocês vão fazer entregar isso tudo. E eu lembro bem do número, e dá para falar isso com muita tranquilidade, já se passaram todos os períodos de confidencialidade disso, foi nos pedidos 5 milhões de euros de upfront, de carta de garantia para colocar o projeto da América Latina de pé. E obviamente a gente não tinha os 5 milhões de euros. Mas ainda assim eu dei um fechado. Ainda assim eu dei um fechado, tá fechado. E aí foi jogar a bola e sair correndo. Tomei aquele risco e também na época a gente conseguiu uma coisa assim que não parece comum, porque quem acabou dando crédito para a gente foi o Banco Bradesco, que é um banco conhecido mais por varejo, não soluções tailor-made. E me deu esse crédito, eu sou muito grato a todos do Bradesco por isso, porque me deu aquele crédito clean, até porque eu também não tinha muita garantia para dar. E me deu aquele crédito clean baseado basicamente nos recebíveis que a FS tinha e no meu aval pessoal. De forma que, como a gente conseguiu executar, nós tínhamos ali um contrato na mão. A partir de então nós tínhamos um contrato com a Telefônica da América Latina. E aí a empresa já tinha um porte, a GVT rodava bem, a Vivo entrando, e aí as outras operadoras foram entrando e a história da empresa já tinha uma inércia muito grande, mas quando a gente olha as coisas que nós passamos, não foram simples. Eu acho que todo mundo que chega lá tem as suas histórias pitorescas aí para falar, todo mundo tem a história de que não deu certo e a porta fechou e abriu outras. E com a gente não foi diferente, a gente teve porta na cara muito mais do que as portas abertas. Talvez nas portas abertas a gente soube aproveitar bem quando elas se abriram, mas a quantidade de não foi muito maior do que sim sempre. Talvez a gente não se abalou com o não e quando teve o sim a gente curtiu como se não houvesse amanhã e pegou as oportunidades que apareceram com uma dose de risco e foco absurda. Eu acho que a turma que começou aqui, tem muita gente aqui na FS ainda que começou comigo. Eu não lembro de ninguém sair daqui antes de 11 da noite em dia nenhum. Era um verdadeiro caos a agenda, para falar a verdade. As coisas iam acontecendo. Como a gente sempre teve um certo caixa para financiar o crescimento, a gente também nunca teve um fundo aqui para nos ajudar a planejar esse crescimento. Então, você está empreendedor, você está muito preocupado com capturar aquela oportunidade. Como eu vou... O mecanismo de captura ou deploy daquilo, na cabeça do empreendedor legítimo, é secundário. Primeiro a oportunidade, depois os meios. Né? Que talvez um pouco no executivo, um pouco ao contrário. Primeiro eu tenho os meios, com os meios que eu tenho, eu vejo que oportunidade eu posso fazer. A gente foi muito a oportunidade está em primeiro lugar. Abraça a oportunidade e a gente vai dar um jeito de entregar. Porque nós vamos conseguir vencer qualquer desafio que é colocado. Então foi um pouco disso. Eu queria pegar um gancho numa coisa que você mencionou, que é que a Telefônica deu para vocês a América Latina. E eu converso com muito empresário que ele fala, pô, tá difícil o Brasil, mas eu vou crescer no Chile, vou crescer na Colômbia, vou crescer na Argentina. Ele acha que às vezes internacionalizar é mais fácil do que crescer no Brasil. Como que é essa sua visão? Vocês tiveram essa experiência, chegaram a ter escritório fora? Olha, a gente teve escritório México, Chile, Argentina. Esse era o nosso projeto. Eu vou te falar a coisa como ela é, pelo menos na minha visão. O processo de internacionalização via América Latina, você precisa desenhar bem ele para o molho não ficar mais caro que o peixe. Via de regra, você vai encontrar países que não te dão muita escala, com uma problemática regulatória e fiscal que não é muito parecida com a brasileira. Você não tem um mercado comum, o Mercosul não é exatamente um mercado comum, uma zona comum onde você tarifa ou logística ou alguma processo migratório que facilite o transbordo de executivos.
troca tecnológica, não é exatamente uma comunidade integrada, por exemplo, como é a Europa, ou, por exemplo, como é um pouco que tem os Estados Unidos com o México, os Estados Unidos com o Canadá. Aqui ainda é uma coisa que cada um por si e Deus por todos. A nossa experiência não foi boa. Não quero dizer com isso que outros não devam ir. Eu só acho que tem que estudar bastante para não cometer erros ou equívocos de planejamento, admitindo premissas que podem mudar muito na América Latina. Por exemplo, os governos na América Latina, vira e mexe, eles voltam a visitar governos mais à esquerda, que tem mercados mais fechados, tem um nível de regulação mais alto, uma interferência estatal muito grande na economia, os processos, normalmente, há muita benesse, supostamente com um apelo social, mas essa conta chega e aumenta imposto, aumenta inflação, e você se perde um pouco nessa questão cambial, nessa dinâmica de mudança de governo. Então, eu acho que o Brasil é um ambiente, se for uma questão de escolha, difícil dar conselho, mas se fosse uma empresa minha que eu tocasse, eu aconselharia o gestor da companhia a priorizar o Brasil. Eu acho que você tem um potencial aqui muito, muito, muito grande. Agora, se você não é uma questão mais de escolha, eu não tenho mais como crescer aqui, talvez você visitar, Colômbia, Chile, México, que tem um mercado pujante, mas já é uma coisa longe, já não é tão, a proximidade já não é tão grande. Mas eu não acho uma escolha óbvia, não. Eu aconselharia, se fosse por opcionalidade, eu aconselharia, faça a opção pelo Brasil. Se for não tem mais para onde ir, eu acho que eu analiso a América Latina como analiso a Europa, os Estados Unidos. Eu acho até que eu teria uma provocação para dar ao executivo, o gestor, o meu sócio, que me pedisse um conselho sobre isso, por que não Estados Unidos direto? Mercado mais forte, moeda estável, moeda forte, regra mais clara, onde a prioridade, se você é bom, você vai ser bom, a sociedade vai te retornar com a compra do seu produto ou serviço. É o melhor exemplo de que o bom vence. Eu ia provocar para dar um pulo imediato do que cair nessa tentação. É pertinho aqui, do lado, é facinho. Aqui tem Santander, lá também tem Santander. Que coisa, quando você chega lá, o cara de Santander quer matar o cara do Brasil. Não tem conversa nenhuma com um com o outro. Você vê que não tem nada de interligado, de integrado na história, e você fica diante de problemas grandes com pouco mercado. Legal, entendi. Mudando agora para M&A, Alberto, você é um empresário que já fez muito M&A na vida, né? Diferente da média, que provavelmente a maior parte dos empresários nunca passa por um M&A. Você falou da torrefação de café, né? Que você comprou e vendeu, a própria FS você comprou a empresa, vendeu pedaço para fundo, recomprou. Empresas de tecnologia, startups, você já investiu, já vendeu, algumas com muito sucesso, algumas talvez não tenham sido tantos. Queria pegar um pouco das lições que você tira desses processos de M&A, né? Pensando para quem não tem essa experiência, o que você recomendaria, talvez, se quiser separar, falar um pouco da compra e depois da venda? Que lição que você daria para um empresário que considera? Olha, vou dizer o seguinte, M&A, tem muita gente que prefere um crescimento orgânico a ter que fazer compra, aquisição, porque é difícil e tal. De fato, é muito difícil, ponto final. Não é uma coisa fácil. Principalmente quando você está na ponta compradora estratégica, você tem que adquirir aquele ativo, né? Você tem que botar para dentro e você pagou um múltiplo e aquela junção tem que dar um múltiplo maior. Então, não é simples. Aí, eu vou ser muito sincero, eu acho que você tem que ter duas peças, um time que saiba fazer e um assessor que consiga te conduzir nesse processo. Para escolher o ativo, para precificar, para modelar, para propor documentos de governança ou SPAs que sejam, que te protejam em alguma medida, porque as chances de você se contaminar emocionalmente com aquele determinado ativo é muito grande. Eu vou fazer um paralelo que
não tem a ver com M&A, mas quando você vai comprar uma casa e você acha que aquela casa vai te contaminar e tal, é melhor você olhar de longe. Olha pela internet e não vai lá, porque se você for lá, você vai se emocionar e pagar caro demais. Então, é melhor você tentar não passar tanta emoção pro ativo, porque você acaba cedendo coisas que você vai se arrepender. Ou seja, disciplina na compra. E aí eu volto a dizer, sem um time do seu lado que saiba fazer isso e um assessor bom, você partir isso do zero, não acho que é uma boa receita para dar certo. Porque ao final, tudo é muito do quanto você paga no ativo, né? Se você paga muito caro do que vale e você não avaliou bem os processos de integrar as sinergias, as complementariedades, se você não avaliou isso bem, isso tende a mais a te atrapalhar, você mastigar um negócio daquele não é fácil, do que efetivamente você usufruir disso. Por outro lado, eu, quanto empresário, eu vejo as aquisições como uma forma importantíssima de crescer. Faz parte do capitalismo. Você faz alguma coisa que é adotar um crescimento rápido, tem alocação de capital e você aloca naquele crescimento. Seja pelo caixa que você gerou, seja por uma dívida que você tomou, seja por um processo de compra alavancado. Eu sou da escola de que aquisição, se fizer sentido, faça. Não deixe para depois, faça. Eu sou dessa escola. Na ponta vendedora, eu acho que as grandes aflições que se passam é se eu estou precificando bem ou mal. E aí tem aquela história de que quando o cara aceita, você diz, olha, eu vendo por 10. Aí o cara, tá bom, eu compro por 10, você, vendi barato. Aí parece que não tem fim, né? Porque se você aceita e o cara aceita, você começa a se sentir trouxa porque vendeu barato. Então é uma coisa que não ajusta o preço ali. Mas aí, de novo, eu acho que assessor, de novo, gente do teu lado. E no caso da venda tem que ter uma coisa, tome a decisão de vender e venda. Eu já vi muitas vezes, não estava tão decidido em vender e aí não estava disposto a pagar o preço da venda. Que às vezes a venda tem um earn-out para cumprir, às vezes você tem que participar ainda como executivo, como board ou como sócio da companhia, tem que integrar a companhia, tem que haver um processo na sua mente que eu estou vendendo, eu preciso me desprender daquilo. É uma ex-namorada, é um ex-apartamento, é um ex-carro, que você tem um sentimento ali, mas que passou a fase, você virou a página. Porque um processo de venda é muito desgastante para a companhia vendedora. Se der certo é ótimo, realizou, deu evento de liquidez ou não, se associou com alguém, mas até chegar lá é muito desgastante, você causa um frisson na companhia muito grande. Quando você é a parte adquirida, né? Quando você está na ponta vendedora, você está vendendo. E não dar certo isso é um desgaste muito grande para a companhia, para quem viveu aquilo, para quem passou aquilo. Embora não seja perceptivo, mas há um desgaste. Então, acho que se está disposto, tomou a decisão de vender, estruture um processo bem feito, escolha quem são os caras, veja o que você está disposto a fazer e cumpra o processo. E as outras coisas são tecnicidades que os assessores vão te trazer, né? Que método vai comprar, que método, a indústria que você está, quem é o cara que é mais estratégico, quem é mais investidor, vou trazer um gringo, não vou. Aí é de quem sabe fazer isso, como vocês sabem fazer, é de quem conhece como fazer aquilo. Você tenta fazer as coisas que você literalmente não conhece, admitindo que você tem um negócio bom na mão, vai dar a chance, tem mais chance de dar errado do que dar certo. Pode até eventualmente dar certo, mas a chance maior é de dar errado. E olhando em retrospectiva todos os deals que você fez, que ainda estão na mesa e tudo mais, tem algum que te marcou, que te dá maior orgulho de ter feito, que te lembra, assim, você fala, poxa, esse aqui é bacana. A FS é que me dá mais orgulho, sem dúvida nenhuma. Eu tenho muitos negócios aí, a gente chegou aqui a ter 21 startups no portfólio, hoje tem um pouco menos, mas a gente chegou... 21 startups não, 21 companhias investidas, entre private equity e startups. Todas têm uma história muito especial, até aquelas que a gente teve que dar write-off, a gente teve que dar perda, né? Teve muitas companhias legais que teve que dar perda, porque a gente conversava também aqui nos bastidores, uma empresa pequena que não cresce é um problema muito sério. Se ela tiver investidor, é mais agudo ainda o problema. Se for só do empreendedor, o empreendedor aguenta, fica ali 3, 4 anos. Você vê o caso da Vetex, ficou ali 8, 10 anos
crescendo muito pouquinho e tal, e quando ficou pronta para crescer, virou o gigante, e essa honra para o Brasil ter uma empresa como a Vetex. Mas eu honestamente acho que nesse processo todo, a FS, sem dúvida, foi a que me deu mais alegria. Acho que talvez é a circunstância, o momento da vida que você está, os recursos que você tinha, o risco que você tomou, quem você teve que recrutar numa época que você não era ninguém, você não tinha um nome, você não tinha uma reputação ainda construída, conhecida, e aí você tinha que convencer pessoas boas a estar contigo no projeto. É muito mais difícil, é muito mais desafiador, e talvez isso, sem dúvida, tenha sido a minha maior alegria. Talvez o mais difícil foi o café, pela minha inexperiência, e as alegrias que essas empresas que eu invisto aí, no papel de investidor, normalmente eu sou minoritário, mas já me deram muitas alegrias, muitas aventuras, algumas mais, outras menos, mas muitas alegrias. Algumas não deram tão certo quanto a gente previa, eventualmente deu um ruído aqui e acolá. Normalmente esses ruídos acontecem quando tem uma governança muito dura ali, mas foram muito legais. E, de novo, vai investir, é do jogo perder e ganhar. Você tem que estopar. Admita que haverão momentos que você perde. Não, achar que só ganha... Eventualmente pode até acontecer, eu só não conheço. É isso. Muito bom. E Alberto, uma última pergunta. Você já trabalhou com vários, você falou, assessores financeiros, bancos, boutiques, M&A, conosco, com a Ártica. O que você diria que é a característica nossa? Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas da Ártica. Da Ártica versus outros assessores do mercado. No meu caso, a gente adquiriu, Peno, uma relação de amigo, né? E eu acho que essa cumplicidade veio muito da minha lealdade e da tua fidelidade, né? Nós sempre fomos uma relação muito leal e fiel. Eu acho que isso gerou uma cumplicidade que isso é meio unpriceless, né? Você não... Como é que você precifica um negócio que eu falo de um deal contigo sem assinar um documento de NDA, sem pensar em que tu tem um outro cliente que é concorrente... Estou com uma ideia aqui, vamos tentar botar esse deal do ar. Então, para mim, a conquista da lealdade, da fidelidade, que gerou uma cumplicidade entre nós, é algo que molda a nossa relação, né? E aí, eu vou falar por mim, né? É difícil comparar esse tipo de ativo com qualquer um outro, né? Como é que você compara uma relação de confiança, onde você faz qualquer coisa no fio do bigode, no shake hands, com alguém que você não conhece tão bem assim, não desenvolveu uma relação dessa. Então é mais difícil. A gente faz negócios eventualmente com o outro, quando já está mandatado, a gente é minoritário, e eventualmente o controlador tem uma preferência e tal. Mas quando está no nosso hall de escolha, dificilmente a gente escapa de alguém que foi tão leal e fiel a nós. Então, uma relação, no meu caso em particular, que a gente tem uma cumplicidade muito grande e é mais difícil quebrar. Sim, bacana, e é recíproco. Bom, era isso, muito obrigado, acho que foi muito legal o papo, hoje vai ser muito bacana para os nossos espectadores aqui, empreendedores, quem aspira a montar um negócio, acho que foi bastante inspirador, Alberto. Mais uma vez, obrigado e parabéns por tudo que construiu. Valeu, obrigado, gente, sempre que puder, estou à disposição.